E pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bem pessoal, neste vídeo vou falar de algumas coisas totalmente especiais para vocês, por isso assistam até ao final a este Arcade do Tuga. E claro, falar da minha experiência com Resident Evil Requiem, que era para ser dia 2 de Abril, mas dia 2 de Abril vai haver uma outra surpresa, por isso é que alterei para este especial. Então, sem mais demoras e longas, vamos começar este Arcade Tuga. Primeiramente começando com a minha experiência em Resident Evil Requiem. Bem, Resident Evil Requiem é um jogo totalmente viciante, ótima história, ótima jogabilidade, e tem várias coisas soltas que nós conseguimos descobrir ao longo do jogo que ficaram para trás e que Requiem simplesmente complementa tudo o que ficou solto. Apresentou-nos a Grace e o Leon. Toda a gente conhece o Leon. E a Grace foi uma das protagonistas que ao início muita gente achava que ia ser uma espécie de Ethan, já que ela começa com a parte do terror. Mas ao final tivemos uma surpresa totalmente diferenciada e eu senti uma experiência única. Com a Grace é aquela sensação em que nós estamos a viver o terror. E a sensação de que nós não estamos preparados para aquilo, mas temos que arranjar alguma motivação para nos tornar mais fortes. E eu senti isso na longa gameplay com a Grace. E desde o seu desenvolvimento, desde que conheceu a Emily, desde que teve aquela coisa que fez separar do Leon por causa do que aconteceu à Emily, depois dela querer ajudar o Leon, viu-se uma evolução total na Grace. E eu senti-me na pele em relação a ela e tudo que ela passou e os sentimentos transmitiu-nos bastante bem, porque o objetivo de quando jogamos com a Grace é esse. Em relação ao Leon, é ao contrário. É uma gameplay mais baseada na ação. Apesar da sua idade, ele continua a ter uma ação frenética. A maneira dele combar foi do Resident Evil 4, mais a parte do pontapé do Resident Evil 6. Ele tem uma mistura de Resident Evil 4 com Resident Evil 6, mas se vocês jogarem Resident Evil 6 vão ver que o Leon é muito mais rápido na ação. E o Leon simplesmente tive aquela sensação da morte que a Capcom quis falar. Quando a Capcom mencionou-nos a morte do protagonista, foi mais o descanso e retirar o pesadelo das costas que ele tinha, que se chamava Raccoon City. E eu achei bastante interessante e simplesmente nunca pensei que iria me viciar e querer voltar a jogar e a jogar e a jogar outra vez. Que eu estou a platinar com calma. Eu até estou a jogar com munição infinita no modo insano para eu conseguir arranjar estratégias. Porque o modo insano, meu Deus, nunca pensei que fosse um pesadelo. É que ele não se devia se chamar Insane, devia se chamar-se Nightmare. Porque Insane e pesadelo não é a mesma coisa. Enfim. Mas é um jogo que bem pode vir as DLCs e a expansão de história isso assim, que compensa bastante. Bem, e agora em relação às homenagens que eu tenho que falar, eu consegui captar, fora aqueles que são mais visíveis, do Resident Evil 1, do Resident Evil 2, do 3 e do 4, do Resident Evil 6, do Outbreak, do Code Veronica e do Operation Raccoon City. E em homenagem aos filmes, acho que é Degeneration, eu acho que é qualquer coisa assim, aquele filme de animação que tem o Leon na mota, e ao clássico de 2000, que é aquele que aparece a Alice. Que pelo simples não, mesmo que tenha sido considerado um live action horrível, pelo menos começaram a ver que em relação à história dos jogos consegue ser um bocado mais fiel. Fora aquele que a Netflix fez e fora aquele do Welcome Raccoon City que foi
um autêntico desastre. Eu acho que eu preferia ver o que tem a personagem Alice do que os outros que saíram. Mas isso é um caso à parte. Continuando, pessoal. Eu tive que cancelar mais uma vez a encomenda da YN Thor. Mas, quer dizer, a primeira vez não foi eu que cancelei e esta segunda fui eu porque não tinham a cor que eu mandei vir. E para o que parece não vai estar tão disponível tão cedo e eu tenho que mandar vir agora numa outra cor. E eu estou indeciso entre a preta e a branca, mas como a branca, a roxa são as que acabam mais rápido, eu tenho que optar pela uma que eles demoram mais tempo a entregar, que é a preta. Mano, eu quanto mais quero acabar o meu setup portátil, tudo devido ao que está a acontecer aí, pessoalmente, das entregas dentro do AliExpress está bastante difícil. Ainda bem que eu acompanho tudo, mas vocês nem imaginam às vezes as desgraças que às vezes fazem e as confusões que andam ali no meio. Enfim, ainda apanharam friados e não sei o que, no chinês e mais não sei quantos. Epá. Mas pelo menos em maio vão restabelecer um bocadinho mais porque já não vai apanhar esses festivos, então vamos ver se é desta. E dia 2 de Abril vai ser o PC que eu vou mandar vir. Eu neste Arcade Tuga não vou mencionar qual é o PC, mas irão descobrir quando eu gravar. Será que vão gostar? Será que não? Porque vai ser um PC que não é para assim coisas tão abrangentes. Eu quero jogar jogos AAA, eu tenho a minha Legend Go, por isso o PC vai ser mais soft para coisas mais suaves. Continuando, pessoal, agora vamos às partes de informações. E epá, eu acho que agora tenho que pensar bem sobre o assunto. E vamos lá. Nintendo Switch 2 conseguiu melhorar em relação a gráficos. Sim, pela primeira vez a Nintendo que fez uma coisa que já deveria ter feito há bastante tempo. Atualizou para aquele tal de 1080p para o modo dock, do modo dock para o modo portátil. Mas isso também fez melhorar um bocado o chip, porque toda a gente sabe que para ter melhores gráficas, isso assim, não é só a consola tem que melhorar em si, tem que melhorar a placa gráfica e a gráfica lá dentro é da Nvidia. E pouco parece, Resident Evil 2 ficou bonito. Pela primeira vez tenho que admitir que sim, a Nintendo conseguiu fazer uma atualização decente. Lembrando que Resident Evil 2 não, Resident Evil Requiem. Ok, um erro que eu disse. Mas o Resident Evil Requiem é um jogo bem otimizado, então era de se esperar que a Nintendo conseguisse arrancar. Então, pela primeira vez, sim, posso falar um bocadinho melhor da Nintendo. E claro, vão ter uma regra que tem que ter baterias renováveis. Isso significa que tem que conseguir retirar a bateria para arranjar caso haja algum problema com a bateria. E isso só vem nos modelos novos que eles vão portar. Bem, uma das outras coisas é em relação ao preço baixo que a Nintendo anunciou. Mas só que baixando os preços vai ser diferente entre o digital e o físico. E isso aí está a gerar algumas polémicas. Nintendo sendo Nintendo, mas tudo o que ela anda a fazer não é pelo pedido dos consumidores. É pelo que anda a acontecer ultimamente aquilo da RAM, etc. E como vê que vai começar a aumentar-lhes os custos, eles têm que começar a reduzir coisas que é para poderem manter-se. Bem, a Epic está a começar a entrar em crise, que já despediu mais de 1000 funcionários. A Epic simplesmente não deveria ser uma loja de jogos, como eu disse, porque de onde vêm aquelas despesas não se baseiam no Fortnite. As despesas que eles têm mais é por causa da loja de jogos. E toda a gente sabe que distribuir os jogos que eles distribuem tem que dar um bocadinho a mais às empresas. Logo, vai ser bonito. Em vez deles, tipo, tirarem do launcher a opção da loja, já que ninguém joga, só jogam Fortnite, e sim focassem no que as pessoas jogam, não teriam estes problemas. Mesmo assim, a Epic não aprende e está na crise que está a acontecer que
vai influenciar tanto o Fortnite como em outros aspectos. Vamos ver o que é que vai acontecer com o tempo com a Epic. Porque por este andar, mais tarde ou mais cedo, pouco parece, a Epic pode terminar por falir e ter que fechar servidores de Fortnite permanentemente. Eu não quero imaginar isso, mas isso possivelmente pode vir a acontecer. Por isso, aqueles que gostam de Fortnite, é melhor pensarem também no assunto do que anda-se a passar. Enfim, para isso, a Apple lançou dia 10 deste mês MacBook Neo. O MacBook, o MacBook barato deles. Só que esse MacBook ficou um sucesso enorme. Tem duas versões, a 256 e de 512. Lembrando que os 256 GB vocês não vão ter totalmente os 256. Os de 512 GB vocês não vão ter totalmente os 512. Enquanto na versão de 256 vocês vão ficar com 100 e poucos gigas. Na versão de 512 vocês vão ficar com 400 e poucos. Qual é a única diferença entre uma versão e outra? O Touch ID. Uma vem com onde era para ver supostamente o Touch ID só serve para bloquear, e na outra vem com o Touch ID. Apesar de muita gente de considerar um MacBook para estudantes, dá sim para jogar, conseguiu aguentar sim jogos pesados. Só que, por exemplo, quando um youtuber conhecido brasileiro, que é o Gabriel Lupin, diz que é mais para estudante, outros youtubers que fizeram um teste ao máximo dizem que pode ter as suas limitações, mas que dá para jogar sim alguns joguitos. E o MacBook Neo não é para coisas exigentes. Nós temos que pensar, é uma versão barata de um Mac, que é para poder dar a conhecer um outro tipo, neste caso, dar a conhecer um bocado mais o sistema da Apple, já que o Mac OS é um dos sistemas que não é um sistema livre, como um Linux, etc. E é uma maneira de chamar a atenção a mais gente a comprar. Uma das coisas que ele vem é com o processador Bionic A18, que é o mesmo que vem no iPhone 16, só que está a gerar polémicas porque muita gente analisa de uma maneira, mas também não tem assim. Essas pessoas que analisam também não têm assim tanto tempo, só vão pelas experiências ou fazem as contagens pelo que supostamente é o que está dentro do computador. Mas para conseguir analisar totalmente direito até ao fim é preciso dar mais do que 3 meses de uso. Se for só 3 meses de uso, só dias, não dá para saber ao certo o potencial que o computador traz. E óbvio, a Apple teve que reduzir. Devido a trazerem MacBook barato, será que que a Apple vai continuar a trazer mais alguns produtos deles mais baratos? Será que isso vai incentivar a trazer, por exemplo, mais alguns iPhones baratos, iPads baratos e talvez vir smartwatch e talvez o retorno do iPod Touch? Só mais tarde é que iremos descobrir mais sobre isso. Bem, pessoal, agora mudando de assunto, se querem saber notícias de jogos, de emulação, etc., sigam o canal de Immortal Games, que é um dos canais que vale a pena seguir. Ele hoje fez mais um vídeo por causa do emulador de Xbox, etc. E vocês vão gostar bastante. E bem, para finalizar este vídeo, pessoal, não percam testes neste menino aqui que é o Razer Edge. Também irei trazer jogos na Legend, apesar que na Legend Go ainda não tive assim tantas visualizações do que eu trouxe. Como eu não consegui trazer microfone, se calhar também não chama tanta atenção por eu não conseguir trazer o som do micro. Mas espero que também possam assistir e compreendam que eu não consigo gravar o micro da Legend Go e ainda não percebi porquê. E vai vir vídeos com o PC para vocês. Fiquem atentos. Eu vou ficar por aqui. Não percam o meu próximo vídeo, que vai ser segunda-feira.
porque amanhã e domingo quero fazer uma pausa, porque vai vir uma pequena gameplay no canal dentro do Fortnite. Eu sou o Mestre Tuga, como eu digo em todos os meus vídeos. Eu fui.